São Paulo vence Vitória e entra no G6 do Campeonato Brasileiro. Com volta de Lucas aos gramados, Tricolor marca com Bombadilla e Sabino para emendar a 5ª vitória seguida na competição. Agora, a arrancada é a do São Paulo, no Morumbi. Mais uma vitória, deixando de lado a decepção na Copa do Brasil, assim como o Flamengo, assim como o Internacional. O São Paulo fez uma boa partida contra o Vitória. Agora, o motor desse time tem nome, hein? Marcos Antônio. O que corre, o que está jogando, está sendo fundamental para o São Paulo, hein, Birner? Ele está jogando muito bem. Ele tinha se machucado antes do Mundial, não participou das últimas 3 partidas do São Paulo no Campeonato Brasileiro. O São Paulo teve uma queda de rendimento muito grande por conta disso. E ele tem sido, como você falou, o jogador que mais se movimenta e acha soluções no meio-campo de São Paulo. Não é um cara de definição de jogadas, de finalização, mas é um cara que está sempre muito próximo da bola e sempre acha, ou quase sempre acha, bons passes para abrir espaço, mas eu acho que hoje... E aí o gol do Bombadilla, parceiro dele também, também tá bem, né? Eu acho que o grande segredo do São Paulo, do Crespo, é que o time fisicamente muito mais bem preparado depois da paralisação, ele esmaga a saída de bola do adversário. E é muito intenso. Ele perde a bola, tá em cima, perde a bola, tá em cima, perde a bola, tá em cima. O adversário não consegue sair de trás, vai ficando sufocado. E aí, com as movimentações, porque o São Paulo não atua com o centroavante de fato, ele consegue confundir a marcação dos adversários muitas vezes. São Paulo, com 21 segundos de jogo, o Ferreirinha perdeu um gol. Numa bola que ele sai de dentro para receber a bola do lado esquerdo e entra na área com muita facilidade para fazer o corte. Para a tristeza da maior torcida do Brasil, né? Que é a torcida do Ferreirinha, para ver o Neto de tanga. Abração, Neto! Então, então acho que hoje, mais do que a bela atuação do Marcos Antônio, eu posso destacar vários jogadores hoje do São Paulo que foram bem. Eu acho que o André fez um bom jogo, o Rodriguinho fez um bom jogo. E o Rodriguinho é um jogador que é curioso. O São Paulo não sabe, obviamente, mas quem não vê muitos jogos do São Paulo, esquece. Ele subiu tem 3 anos. Sim. E com aquela promessa de ser craque, né? Então, já é a temporada dele com mais jogos, né? Com mais jogos. O que acontece dentro do São Paulo? O Rodriguinho é um jogador muito tímido, tá? É um jogador que sentia o peso dos jogos, que sentia o peso da camisa. Dentro do São Paulo sempre foi tratado como um jogador tecnicamente acima da média. E parece que esse jogador, depois desse tempo, começa a se sentir mais confortável com as exigências dos jogos. Vamos esperar mais tempo para saber isso, porque no final das contas é preciso entender como ele vai lidar com os jogos mais decisivos do São Paulo, não com os jogos de pontos corridos. Por exemplo, eu não acho que ele vai começar o jogo contra o Atlético Nacional, mas ele pode entrar. Quem? O Rodriguinho. Rodriguinho? Hoje, pra mim, é titular. Também acho. Hoje vestiu a camisa. E quem sai? Titular. Não sei, não. Você vai tirar o Luciano para botar o Rodriguinho? Não. É o meio-campo com o Marcos Antônio, Bombadilla, o Rodriguinho. E lá na frente ele pode pensar. E o Alisson? Mas é que o Rodriguinho e o Lucas? Fazendo a do Luciano. Que jogou um pouco hoje. Não, mas eu acho que pra mim o time ideal, pela bola que tem jogado, é claro que o técnico leva a hierarquia. E que bom que o problema é esse, né? Porque o problema recente era não ter pé. O primeiro tempo, quando inverte ali o Marcos Antônio com Bombadilla, a aproximação do Rodriguinho e acionando o Ferreirinha é onde São Paulo é melhor. Não, mas então, assim, mas aí ele tava fazendo o Luciano, ele faz o quê? Mas não é só por esse jogo. Pra mim, pelo que vem jogando, todo mundo na condição ideal. Se na terça-feira já tiver todo mundo inteiro, né? Preciso ver a condição do Lucas. O Rodriguinho não sai do time. Meio-campo com Marcos Antônio, Bombadilla e Rodriguinho. E lá na frente, uma dupla, Lucas e Luciano. E até pelo posicionamento novo do Luciano, eu vejo que é mais fácil acomodar o Lucas na função de segundo atacante do que tirar a vaga do Rodriguinho, que está muito bem e deu muita dinâmica para o meio. E até pensando na volta do Oscar, vai ter de ralar também para ocupar novamente o posto de titular. Porque na rotação que esse time tem jogado, eu vejo hoje o Oscar como opção, não como titular. A gente falando do Rodriguinho, aí você vê como o Crespo vai valorizando alguns jogadores, né? O Luan, por exemplo, era a carta fora do baralho, também entrou nesse jogo, né? Agora, a torcida pediu o Luciano poupado, o Alisson poupado também. Então, 2 jogadores que a gente imagina entrou muito bem no jogo. Estejam quarta-feira contra o Atlético Nacional, né? O Luciano entrou bem, pedido da torcida, entrou com aquela energia. Como que ele fala? O Crespo é anárquico, é anárquico. Mas quem a torcida queria ver mesmo é o Lucas, jogou o finalzinho do jogo, né, Pedrão? Boa notícia, a volta do Lucas, não só, e foi o Lucas e o Luan também. O Luan entrou um pouco ali antes, gostei da entrada do Luan.
Eu acho que tem duas questões. A volta do Lucas por si só já é uma boa notícia. O Lucas entrando e participando como foi da partida de hoje é melhor ainda. E acho que até por isso que eu tenho dúvidas sobre a participação dele de início, até porque é um outro tipo de jogo. Eu não sei exatamente, a gente tem pouca amostragem do Lucas agora. Exato. Vamos ter que ouvir o Crespo sobre o próprio, ainda que o Crespo pode meio brinque e pergunte para o médico, só que agora o Lucas é do departamento dele, é campo. Mas eu acho que é interessante. E o Lucas, até por um histórico, não é um cara que volta, demanda tempo, demanda adaptação. Não, o Lucas entra e faz. Pode ser uma opção. Agora, o Lucas voltando, jogando, minimamente você vendo ali, sabe, que ele não desaprendeu, eu acho que para mim é até para o São Paulino a grande notícia de hoje. Porque o time já vem bem, o time já vai jogando. Marcos Antônio não é novidade, Ferrares não é novidade, Bobadilha não é novidade. Talvez o Luan, mas entre o Luan e o Lucas, o cara sai do Morumbi feliz. Teve o gol, teve a vitória, tem o Lucas voltando e você podendo projetar o Lucas no jogo mais importante que eu acho que é agora o mata-mata do Libertadores. Assim, o Lucas, tecnicamente, para mim, ele é o melhor jogador do São Paulo, mas ele precisa, para que essa técnica prevaleça, ser um jogador de arranque, de explosão. Perfeito. Mas aquele lance, para mim, é emblemático. Entendeu? Ele depende muito do físico. Ano passado, é o cara que arrasta. Quando o São Paulo chegou no momento mais agudo do mata-mata, os jogos contra o Botafogo e contra o Atlético, o Lucas estava baixo fisicamente. Tanto é que, apesar do São Paulo ter levado a decisão contra o Botafogo para as penalidades, o Lucas não fez jogos à altura do futebol dele, como, por exemplo, fez quando voltou para o São Paulo fisicamente bem e foi muito bem nas semifinais da Copa do Brasil, quando o São Paulo foi campeão. E não fez contra o Atlético, perdeu pênalti num, perdeu gol no outro, não conseguiu render tecnicamente. Talvez, a gente só vai saber isso ao longo do tempo, se ele estiver fisicamente bem, o fato de ele estar voltando agora seja um trunfo favorável ao São Paulo. Porque ele pode estar muito inteiro para lidar com esses jogos de mata-mata de Libertadores, que é um campeonato onde o São Paulo não é o principal favorito, obviamente, mas se você olhar a capacidade de mobilização do São Paulo no mata-mata há muito tempo, vale lembrar, por exemplo, com o Zubeldia, o São Paulo não perdeu nenhum jogo de Libertadores com o técnico anterior, nesses jogos grandes. Com o time jogando bem, se houver essa mobilização e se o esquema de jogo se adaptar ao Atlético Nacional, eu vou dar uma de Felipe Luiz, quem não sabe ainda coisa é o Inter, eu vou ver o Atlético Nacional da segunda-feira em diante, de folga, eu vou olhar como que o Atlético Nacional tem feito, para entender se o sistema de jogo encaixa ou não, por isso eu não posso opinar aqui. Se houver um encaixe, o São Paulo pode avançar na Libertadores e pode almejar o título. Mas ele precisa de uma mobilização e de esquema de jogo exatamente encaixado ao do adversário, porque o Crespo tem muito mais acertos do que equívocos desde que chegou ao São Paulo. Isso é inegável. Mas os equívocos aconteceram quando o São Paulo perdeu um jogador contra o Atlético Paranaense, um equívoco feio de não mudar a ideia de jogo, e contra o Flamengo de escalação, não de ideia de jogo. Ou seja, ele não tem mudado a ideia de jogo. Ele muda um pouco a característica do time, mudando os jogadores, mas não a ideia de jogo. E talvez em algum momento precise mudar. Mas uma coisa meio inegociável para mim, se tem uma coisa que não tem dúvida para mim, é a mobilização de São Paulo para esse jogo. O São Paulo hoje é um time que compete. Ele, inclusive, você fala muito que esse time tem muito caráter, né? Muito. Tem um grupo, aliás. O grupo de jogadores tem muito caráter. Treinador. Compete. Onde ele cresce é quando o jogo fica físico e de disputa. Ele quase sempre está levando vantagem. E a gente está falando de um mata-mata de Libertadores para um clube do tamanho da história de São Paulo nessa competição. Para mim, essa questão da mobilização para esse jogo é algo que... Eu teria certeza disso se o São Paulo tivesse jogado de maneira diferente a partida do Morumbi contra o Atlético Paranaense. Só por isso que eu tenho uma pequena dúvida. Rapidinho, o Crespo está pedindo passagem. Mas era Copa do Positivo. Brasil, né? O ambiente, de uma maneira geral, assim, me pareceu que a eliminação do meio da semana Não pega. já foi, assim, já está arquivada. Que é o tipo de eliminação pelo contexto, pelo momento do adversário, que poderia deixar uma marca. E aparentemente já foi, né? Então acho que me pareceu que já foi superada. O Crespo falava isso, que foi um jogo muito atípico com a expulsão do Rafael. Vamos ver se ele fala sobre isso, Ela está totalmente, sabe por que passou? Nas costas, injustamente, do Jandrei, que não é goleiro para o São Paulo. E já não é mais problema para o São Paulo agora. Mas que era um jogador que trabalhava muito, dentro dos seus limites, lutava muito, e se o São Paulo não tem um goleiro melhor para disputar a posição com o Rafael, é porque o São Paulo tem 900 milhões de reais de dívida e o contratou o Jandrei em algum momento e não pôde trazer outro jogador. Então não dá para olhar para a eliminação do São Paulo e botar nas costas do Jandrei. Mas foi colocada, o que nesse momento está sendo bom para o clube, como você mesmo disse, Léo. Sem pistas se sairá jogando contra o Atlético Nacional de Medellín. Deu a entender que não, mas não dá para saber. A ver. Pode ser uma milonga. Agora, teve um pênalti
que o VAR chamou... Léo, seria um absurdo se marcasse. Vamos dar nome ao VAR, senão fica parecendo que é um robô que inventa essas coisas, né? O senhor Daniel Nobre Bins... Era o Ferrarese na jogada? Não, então. Deitado. Ele deitado ali, a bola vai na direção dele, ele tenta até no susto ali e joga o braço na direção do rosto. Eu não tenho nem certeza se a bola bate no braço dele, mas claramente é um gesto ali instintivo. Ó, ele tá caído, a bola vem e ele protege o rosto. E assim, a sorte é que corretamente é marcada uma falta nele antes. Mas o VAR chamou para isso. Mas, assim, que loucura, assim. Se não tivesse a falta dele antes, era capaz de dar um pênalti. Mas, cara, é uma chamada tão sem sentido que eu fiquei assim, cara, deixa eu esfregar os olhos aqui pra ver se eu tô vendo errado. A maior bizarrice é sempre a próxima, né? Mas, olha, essa... Eu quero lembrar que o São Paulo teve contra si, na vitória contra o Inter, um dos pênaltis mais ridículos que eu vi marcados na minha vida, que a expulsão contra o Atlético Paranaense do Rafael, ela é dúbia, eu não tô dizendo que ela é errada, que é discutível, e que no terceiro jogo, depois, quase é marcado um pênalti no lance que o VAR não tem nem o porquê de ter uma polêmica, ter chamado o árbitro que achou uma falta no Ferrarese antes para não ter que pensar muito no que viu aí. Porque era capaz não de brigar marcar. com o VAR também. Porque é capaz de marcar. Eu acho que a direção do São Paulo tem um trabalho a fazer, porque tá muito fácil apitar contra o São Paulo. O pessoal na redação lembrou de um lance do Renato Augusto, jogando pelo Corinthians contra o São Paulo, que ele põe a mão assim e afasta a bola. A bola vinha no rosto dele e ele afasta a bola. A bola vinha de cima. Mas a ideia é mais ou menos a mesma. Não foi marcado pênalti naquela ocasião. Acho que não era mesmo. Tem. Ali é muito diferente. Muito diferente? Ali é um erro, assim, absurdo. Hoje, ali é o erro do não marcar. Hoje é o erro do querer apitar demais. Querer... Ali deveria ter marcado a sua opinião. Esse é o VAR que a gente vive. Parece que o cara tá ali querendo, sabe, e é orientação. Você precisa reapitar tudo. Hoje foi esse, amanhã vai ter um outro lance. Segunda-feira a nossa indignação aqui vai ser outra. E eu não tenho esperança nenhuma que mude. Nenhuma. Mas só para entender, aquele lance do Corinthians, você acha que deveria ter sido marcado pênalti? Sim. Quando ele protege o rosto também, né, com as mãos. Então, o que muita gente falou, mas ele estava defendendo o rosto ali. Projeta. É que foi muito claro, né? Para mim foi. Enfim. O Vitor gosta muito desse lance. Hã? O Vitor gosta muito desse lance. Eu gosto muito da arbitragem brasileira porque eu acho que ela é como se fosse você encontrar no mundo um dinossauro numa floresta. Só existe aqui. Esse cara aqui. É uma loucura. Ele vem bem hoje. Ele vem bem hoje. Grande fase do Grêmio hoje. Que é isso? Você descobre coisas que não existem mais. Anota essa. Eu vou usar. E cria novas, inclusive. Pode fazer a vinheta craque do jogo depois dessa. Dinossauros. Vamos lá. Posso usar? A gente falava de São Paulo e Corinthians. Você também pode usar. O Vitor Birner autoriza com muita saúde e paz. Mas, Corinthians... Crespo valoriza emocional do São Paulo em vitória e comenta saídas. Sou como um piloto de Fórmula 1. O São Paulo não se deixou abalar pela eliminação nas oitavas da Copa do Brasil e voltou a campo na noite deste sábado para vencer o Vitória por 2-0 no Morumbis, em uma partida que marcou a 5ª vitória consecutiva da equipe no Brasileirão. E essa recuperação emocional foi o que mais o técnico Hernan Crespo valorizou. Era um jogo difícil, a gente chegava de uma eliminação, então voltar a jogar do jeito que a gente jogou, mas acho que era somente emocional, era só o emocional. Na Copa do Brasil tentamos jogar sempre, mesmo com as dificuldades. A gente merecia mais, não aconteceu, então era muito mais emocional que crise do jogo. O jogo estava aí, respeitar nossa identidade, disse o treinador. Empurrado por mais de 30 mil torcedores no Morumbis, o São Paulo dominou o Vitória desde os primeiros minutos. Ainda que não tenha sido uma partida completamente controlada, com chances criadas também pelo rubro-negro baiano, o tricolor fez 2-0 com gols de Bobadilla e Sabino, além de acertar uma bola na trave para assim entrar no G6 do Brasileirão. Uma partida em que Crespo ainda comemorou as atuações de Patrick, Mike e Luan, Luciano chegando a 300 jogos e a volta de Lucas, que estava desde o início de maio sem jogar. Muitas coisas boas, o emocional do time de jogar, ser agressivo, essa vontade de recuperar a bola. Fico feliz com todas essas coisas, afirmou logo antes de falar sobre a expectativa de uma evolução rápida do time. Sim, esperava, mas é difícil que aconteça. Quero ganhar todos os jogos. Às vezes acontece, às vezes não.
A gente merece estar no lugar em que a gente está, completou. Na contramão das estreias, o São Paulo acumulou também saídas ao longo dos últimos dias. Entre elas, o goleiro Jandrei, que aceitou proposta do Juventude, além da venda encaminhada de Lucas Ferreira ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e o empréstimo de Henrique Carmo ao PSV, da Holanda. Sou como um piloto de Fórmula 1. Me dá o carro e tento dirigir o mais forte possível, esse é meu trabalho. Mas eu não preparo o carro, quem prepara é a diretoria. Uma coisinha eu procuro dar, tento fazer com que o carro ande forte. Tranquilo nunca, respondeu aos risos. Sobre Jandrei, depois a diretoria vai falar, mas falei com ele. Não posso falar, limitou-se a dizer. Agora, passado o confronto com o Vitória, o tricolor se prepara para a viagem à Colômbia, onde enfrentará o Atlético Nacional no confronto de ida pelas oitavas de final da Libertadores. Eu sonho, mas preciso ter os pés no chão. É um sonho para todos. Torcedor, para os atletas, mas a realidade é outra. Sonho é sonho. Realidade é outra. Vamos tentar com todas as forças realizar um sonho, mas pés no chão, concluiu. O tricolor entrará em campo às 21h30 da terça-feira, no estádio Atanásio Girardot. No Brasileiro, só volta às 18h30 do sábado, 16 de agosto, contra o Sport, na Ilha do Retiro.